Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Ouvir, que ele não é nosso, ele é seu. E nós estamos em mais um episódio, e dessa vez é internacional. Nós temos um convidado aqui, que é o apóstolo Jorman Rodrigues. Ele que é engenheiro naval e é um teólogo, né, como chamado, o Senhor assim, trouxe ele a esse ministério e tem feito grandes coisas. E nisso, ele encontrou o Brasil como um lugar em especial, e Manaus tem sido uma rota a qual ele tem estado de maneira presente, fazendo grandes maravilhas em nome do Senhor. Então, é um Pode Ouvir diferenciado. Você sabe que o nosso compromisso aqui é trazer histórias de superação, de motivação, mas tudo tem uma, presença de Deus. E ele, como um homem que é casado, tem uma família, tem 3 filhos lindos, ele transita em dupla nacionalidade, ele que vem da Colômbia, e Venezuela, e ele vai para onde Deus mandar. E eu estou muito feliz que é a segunda, se não me engano, acho que é a terceira vez que recebo ele aqui, no nosso estado, mas em especial abrindo as portas do Pode Ouvir para esse momento de muita gratidão. Amém. Apóstolo, fica à vontade nessas boas-vindas. Obrigado, pastora Liliana, pelo convite. Eu fico muito contente sempre que tenho a oportunidade de ficar aqui em Manaus. É um ambiente de família. Sempre tenho boas lembranças. Poder compartilhar com você é uma bênção, um privilégio que a gente tem de parte de Deus. E estamos aqui para falar um tempo abençoado de parte de Deus. Glória a Deus, né? Agora sim, todo mundo vê esse... Ele é um homem... a gente tem que fazer as honrarias, né? Um homem que ninguém nota que ele chegou, de tão grandão. Ele é um homem grandão, né? Então a gente nota assim, quando ele chega, ele traz um pouco dessa presença de Deus com alegria, com semblante, de tantas coisas que o Senhor faz, mas hoje é especial, apóstolo. Amém. Hoje a gente vai querer saber da onde é que o apóstolo foi resgatado, porque a última vez que eu o encontrei foi uma palavra tão poderosa sobre a escuridão que todo mundo quer falar da luz. E aí o Senhor veio e trouxe uma escuridão e fez um movimento grandioso em tantas igrejas, e eu fico imaginando que daí saiu um grande testemunho. Esse grande homem de Deus, ele tem uma história. Começou, sempre foi com Jesus, 7, 8 anos, Jesus já tinha um plano ali? Geralmente eu prego e deu meu testemunho em meio da mensagem, Jesus aparece na minha vida quando eu tinha 15 anos. Por quê? Porque nos 15 anos eu atravessei uma etapa muito conflitiva, geralmente por problemas familiares, E eu tentei tirar minha vida 2 vezes. Nesse ambiente hostil, nesse ambiente de zozobra, ambiente difícil, eu pensei em tirar minha vida muitas vezes. Até 2 ocasiões que quase eu concretei. Eu falo muito sobre a escuridão porque eu sou resultado de um Deus que não somente ele mora na luz, ou ele trabalha nas coisas gloriosas, ele também fica na solidão, ele fica no processo difícil da gente, que geralmente não é público, que geralmente a gente não posta no Face, nem no Instagram, aquilo que é difícil. Geralmente a gente dá para perceber as coisas boas da vida de nós. Mas eu venho dali, de um tempo da escuridão, onde Deus me resgata. E a palavra que posso definir é a escuridão mesmo. Porque se Deus não me dá a oportunidade que ele me deu, eu garanto que não estivesse aqui vivo. Eu diria que hoje nós vamos meditar de um jeito mais profundo. O apóstolo, ele está falando de um tempo, 15 anos. A gente está aqui diante de alguns telespectadores, ouvintes, seguidores, tantos canais, E aqui o Pode Ouvir, ele abrange isso. E não é sobre ter 15 anos, é sobre estar na escuridão. E é sobre esse momento de profundidade que você precisa dar espaço para Deus estar com você. Porque tem muitas pessoas que estão nesse lugar de escuridão por conta de uma situação familiar. Sim, geralmente a vida, ela gera momentos de dificuldade ao ponto extremo que a gente pensa que não tem saída. E eu sei que muita pessoa quizás agora que está ouvindo acha que não tem saída, mas Jesus é o caminho que você precisa. Eu encontrei Jesus no tempo mais agobiante da minha vida. E eu estou aqui lembrando, como se fosse hoje. Eu lembro que estava na minha habitação, sozinho, ouvindo uma música
colombiana, e Deus permitiu que um pregador português, tentando falar portunhol, entre espanhol e português, quando eu coloquei uma faca na minha boca do estômago, o pregador na madrugada, ele fala assim: moço, não faça não, Deus abre o mar para você. Em aquele tempo eu não entendi, mas o Espírito de Deus estava ali e ele me deu a oportunidade. Foi aquela palavra que ele pregou que impediu eu tirar minha vida. Eu estou aqui com 25 anos de ministério, 25 anos vivo de novo, porque Deus deu a oportunidade. Se você que está nos ouvindo e assistindo, você acredita que não tem saída, eu estou aqui para te falar que Jesus é o único meio que você precisa para que tua história vire de forma diferente. Eu estou aqui grato ao Senhor. Cada dia que eu estou com vida é um presente. E quando a gente olha para esse cenário que é, né, de tirar a vida, a gente sabe que quem deu a vida a todos nós foi o Senhor. Ele é dono dessa propriedade. E quando você toma essa decisão, ela foi com base no quê? Que dor se tornou tão grande que você não queria mais ser participante da vida? Geralmente os conflitos familiares. Meus pais são colombianos. Eles migraram na Venezuela, mas em aquele tempo foi tão complicado, tão difícil, que eu queria uma saída rápida. Os problemas... Eu sou o maior da casa. Uhum. Eu sou tenho 7 irmãos, mas eu sou o maior. Então, aquela carga também que geralmente, por ser maior, a gente pega sem a gente pedir, gera também um conflito interno. Então, esse acontecimento de muita coisa acumulada levou a pensamentos para tirar minha vida. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Eu diria que são muitas responsabilidades que são colocadas, né? É um tempo muito prematuro. Adolescente, né? 15 anos. Tem que estar na escola. Estudar, viver uma outra vida mais leve, né? Desfrutar da vida. Mas aí com 7 irmãos e responsabilidade, então cuidar deles se tornou... No lugar de quem deveria ser, você se tornou... Porque eu trabalho desde 14 anos. Uhum. Estudei, mas também trabalhei. Então, desde 14 anos, a responsabilidade virou uma carga também. Quando uma criança tem 14 anos, geralmente tem que estar na escola, trabalhando, desfrutando, compartilhando, desfrutando da vida. Mas na história que eu compartilho, a verdade é que não foi assim. Foi mais desafiante, mais difícil, até o ponto que já não aguentava mais. E Jesus aparece no tempo certo e ele muda tudo. Muda tudo de uma maneira extraordinária. Por isso, nunca na minha vida eu pensei em tomar outro destino que não seja Deus. Até agora, nunca me afastei. Amém. Eu diria, né, que o teu caminho, a tua rota toda a minha juventude, toda, 16 anos até agora, não parei. E depois que você ouviu, porque o Senhor, ele usa os meios. Ele usou um locutor numa rádio, falando exclusivamente para você, com uma faca apontada para o seu estômago, ali onde a execução ia ser dolorosa, vamos olhar, né? Não foi a melhor maneira, como né, um jovem, tem gente que escolhe outros, mas não é sobre isso. Daquele momento em diante, como foi que abriu-se esse céu para você? Foi extraordinário, eu posso falar que foi extraordinário, porque Deus parece que ele reage e imediatamente alinha tudo para eu consertar minha vida e poder firmemente permanecer no caminho do Senhor. A minha tia foi o meio também. Ela já estava no reino e ela tomou minha vida como parte da sua. E nesse tempo dos 3 anos de transição, ela ficou comigo até eu ser formado de maneira firme. E aí a escolha por estar mergulhando nas coisas de Deus se tornou maior. Aí já se tornou um adulto dedicado para viver a obra de Deus. Quando é que a obra de Deus se tornou prioridade? Quando eu estou na universidade, estudando engenharia naval.
porque era tomar uma decisão definitiva. Eu já estava casado, estava terminando já 20, 21 anos. Estava já casado aos 21 anos. Casou jovem. Casei jovem. Já estava na igreja e aos 22 na frente, eu tive que tomar uma decisão. Eu ficava para trabalhar pela universidade como engenheiro naval ou a igreja. Então, eu decidi terminar a escola, mas não exercê-lo. E, desde aí em adiante, eu fiquei somente para a igreja. Trabalho só para o reino. E eu sei que uma responsabilidade de estar cuidando de muitos ministérios transita em vários países. Com certeza. Eu estou Reino em Movimento, tem várias sucursales, né? México, Colômbia, Venezuela, também tem na Argentina, tem Paraguai. São 5 países do mundo onde Reino em Movimento já... Na verdade, 8 países do mundo que já se estabeleceu igreja. Mas agora está operando em 5 específicos muito pontuais com o fim de expandir, de multiplicar, de fazer essa transição de que uma igreja se converta em 100. Essa é a visão que a gente tem agora e está trabalhando em cima disso. E hoje você vem, né, de uma missão, eu diria, viagem missionária, que está entre Venezuela e Colômbia agora. Venezuela vivendo uma situação um pouco mais delicada. Desafiante, né? Total, né? E a Colômbia ainda é um lugar mais de tranquilo. mais tranquilidade. Acho que com mais estabilidade. E como é que o Amazonas Manaus entrou aqui nessa rota? Eu lembro que foi Deus também, né? Que meu plano de viagem era que eu tinha que pregar em Salvador de Bahia. Porém, o pastor de Salvador de Bahia falou a seu amigo, o amigo em comum, que é o pastor Francisco Alves, e ele falou, mira, o pastor Jorma vem da Venezuela, recebe ali em Manaus para ele pegar o voo e vem para a Bahia. Então, ele fez uma conexão e foi a primeira vez que eu preguei, compartilhei e conheci Manaus. Dali à frente, já há muito tempo já. Já falando... é sua casa daqui a pouco. Sim, já é minha casa. Tripla cidadania. É quase já. O negócio é aqui, ó. Comer um jaraqui, fica aqui. Já comeu esse jaraqui? Já comi. Aí então pronto. Sinto muito. Daqui a pouco, Cancún que lute, porque é um privilégio estar por lá. Mas eu sinto aqui que é minha casa, porque a gente é como família. Eu não vejo muita diferença quando eu estou lá, quando eu estou aqui. Tem outros países que não, né? E aí eu já pergunto, já esteve em Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Ainda não. Ainda não? Mas agora você São Paulo, Rio, Salvador de Bahia, Manaus, BH. Pois eu quero lhe comunicar que agora você está. Pode ouvir, já está na TV+. Que Glória a Deus. Há outros, né, nesse caso, municípios em Porto Alegre, né? Nesse caso, Rio Grande do Sul. Amém. E a gente está indo um pouquinho mais longe. Então, se ainda não esteve com os pés, já está indo pela TV Mais aqui. É uma honra, uma vez poder saludar essa gente linda de Porto Alegre, né? Muito bem. Agora, apóstolo, e gerenciar essa família vindo dessa história se tornou diferente? Porque aí constituiu família com 21 anos. Sim. Aí chegaram as crianças, que hoje são 3. E aí? O que você viveu em 15 anos nessa história ficou como aprendizado? Mais que aprendizagem. É um exemplo de vida. A única dificuldade que eu tive muito forte foi minha mãe. Porque eu cheguei a me perguntar por que razão a minha mãe reagiu de uma maneira difícil. Por exemplo, quando ela ouve e se entera que eu sou cristão, ela virou um demônio, literal. Eu morei na casa da minha tia, morei na casa de uma irmã financeira da igreja, morei em casa de um amigo, porque ela 3 vezes falou assim, você já virou cristão, então vai embora. Vai embora, você é diferente agora, você já se veste diferente, já você fala diferente, você não compartilha as coisas que nós compartilhamos, ao ponto que ela não aguentava a pressão. Ela enxergava, quando eu chegava da igreja, e virava um demônio. A minha primeira libertação, que oro por libertação, foi minha mãe. Eu lembro que estava lendo a Bíblia na madrugada.
E do quarto dela a meu quarto tem um banheiro de intermeio com 2 portas, né? E ela entrou e em meio da escuridão ela me atacou. Literalmente, me aranhou, me atacou. A minha primeira libertação foi a minha mãe. O maior conflito que eu teve foi a família. Eu lembro que meu bautismo eu fiquei sozinho. Lembro como se fosse hoje. Eu fui para 3 horas de viagem para o Rio para me bautizar. Ninguém foi da minha família, da minha casa, da minha mãe, nem meus irmãos, ninguém. E foi difícil. Essa transição foi difícil. É uma caminhada solitária, né? De solitária fé, demais. mas de aprendizado para você saber lidar, que nem todo mundo vai aceitar o que você carrega. É sobre isso. Né? Nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos a luz e o sal da terra. E por você carregar a luz, às vezes você vai ter que lidar com a escuridão de quem ainda precisa alcançar níveis. E é da presença de Deus, porque que privilégio você ser ali alcançado por vida. Porque vamos aqui tratar o testemunho. Ele estava tentando contra a própria vida. O Senhor deu uma oportunidade. A luz de Deus que gera vida em nós, ele estava convidando para que ele vivesse mais. E o Senhor validou isso e a vida mudou. E de repente um levante dentro de casa não é fácil de suportar. Não. A gente não aguenta um levante de um amigo que às vezes nos trai numa situação adversa, a gente numa tranquilidade por conta de projetos que a gente realiza e tem um levante de um, né? Na convivência sempre tem um que vai ocupar o posto de, né, perseguidor. Mas ser perseguido por mãe, por pai ou por alguém que é sangue do teu sangue, eu diria assim, você tem que ser muito cheio de Deus para saber o que é o plano de Deus. A palavra que encaixa aí é compromisso, lealdade, é uma decisão, uma determinação de nós. Porque pese à persecução, a gente permaneceu firme até que hoje toda a minha família acredita em Jesus. Amém. Já minha mãe foi bautizada, já ela serve a Deus, a minha casa está salva. Mas nesse momento eu acredito e prego muito da formação. Todo esse acontecimento que geralmente nós vivimos de forma negativa, termina sendo não somente um testemunho, termina sendo o maior conselho para a pessoa que transita nesse nível da vida, que não sabe mais o que fazer, mas como você já transitou, você tem legalidade, autoridade para liberar o conselho e ainda a palavra que vai mudar a sua história, porque já você venceu. E como você já venceu, você tem a autoridade legal para dar essa palavra. Hoje a minha casa está abençoada, minha família, minha mãe está abençoada, ela fica orgulhosa que a gente já visitou 24 países do mundo, sempre está ali atenta, enxergando tudo, falando, meu filho, tá bem, agora eu sou seu filho, né? Oh, filho, você amanheceu bem, aquela relação mudou. E eu sei que muita gente atravessa por isso também, que inicia a caminhada com Jesus e geralmente a família torna o inimigo. Mas tudo o que você está experimentando hoje vai ser matéria-prima na mão do Senhor para Deus mudar a história da tua família. Eu estou aqui, abençoado hoje. Meu casal tem mais de 18 anos de casado. 3 filhos, família abençoada. Todo produto da decisão maior da minha vida, receber a Jesus. Toda vez que a gente traz um convidado aqui, apóstolo, a gente tem uma palavra para liberar. Como nós estamos falando de luz, né, e de escuridão, né, estamos falando de vida e também de morte. E de resgate, de mudança, de caminho, né? O Senhor sempre tem uma porção para a gente ficar respaldado. E a palavra está em Salmos 100, nesse caso, capítulo 119, versículo 105, muito conhecido. Amém. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. Tem Amém. todo sentido para isso que nós estamos aqui ouvindo, né? Amém. A palavra sempre vai ser uma luz no meio do caminho. Como é bom a gente estar diante de alguém que libera uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de alegria quando nós estamos tristes, desolados, desanimados e até amargurados. Essa é a verdadeira mensagem como palavra de Deus.
a luz que ela libera sobre as nossas vidas foi a luz que foi liberada quando aquele locutor, ele disse, não faça isso. Se você for procurar na palavra, talvez o Senhor não diga assim, dessa maneira, não faça isso, né? Mas ele disse, não faça isso, porque o Senhor tem planos. Com certeza. E ali parou-se, no reino do Espírito, parou toda a tentativa contra a sua vida aos 15 anos. Nunca mais, até agora, eu estou lembrando que foi a única ocasião onde minha mente teve domínio sobre mim. Ou esse pensamento, que geralmente tem domínio sobre muita gente, nunca mais eu desfruto da vida. Agora, eu sou uma pessoa mudada completamente. Eu não estou com minha autoestima no chão, não. Eu virei todo o contrário. Eu sou uma pessoa que, quando prega, geralmente apresenta esse estado de ânimo para a gente poder solventar aquela dificuldade que geralmente a vida te apresenta. Hoje tudo mudou. Quando você dá leitura da palavra do Senhor, nós temos que lembrar que a palavra, ela produz vida. E ela é a única possibilidade em teu caminho de iluminar o que você precisa para enxergar bem. Porque em ocasiões, ainda na vida, nós não estamos enxergando bem. Eu atravessei essa etapa escura da minha vida, mas eu estou abençoado, graças a Deus. E eu sei que muita gente que está aqui, eu lembro muito sobre a escuridão, porque ela também forma parte de nós. Por exemplo, você, eu, todos nós, quando fomos criados no ventre da nossa mãe, nós precisamos 9 meses na escuridão. É uma escuridão necessária. Não uma escuridão que não precisa, é necessária. Deus falou comigo, lembre-se quando a mulher fica grávida e a criança fica 9 meses no ventre na escuridão. Essa escuridão é uma escuridão necessária, mas não é eterna. Porque aquilo que fica na escuridão tem que nascer, tem que enxergar a luz. Você não conhece ninguém que nasceu 10 meses logo, não? Não conhece, né? Você não conhece ninguém que nasceu há 12 meses logo. Não, porque Deus estabeleceu um tempo para a vida. Deus estabeleceu 9 meses, mas tem gente que nasce 6 meses, tem gente que nasce 7, 8, até 9, mas não tem gente que nasca 10, com 10. 12. Nem 12 tampouco, né? Na história não existe, porque tudo o que tem um início tem um final. Aquilo que fica na escuridão tem uma etapa em nossas vidas para ensino. Logo, que a gente já amadureceu, tudo vira diferente e a promessa do Senhor começa a ser alinhada para levar nossa vida a seu destino. Então, eu vou dar um conselho para a gente que está em casa, nos assistindo agora. Se você está no processo, seja familiar, em casal, financeiro, seja do jeito que for. Se você está num processo chamado escuridão, você tem que saber que você está sendo formado. A escuridão, ela não foi desenhada para te destruir, ela foi desenhada para te formar e capacitar para que você possa ser diferente nessa nova etapa da sua vida. Mas lembra, a escuridão não vai ser eterna. Tudo aquilo que está na escuridão tem que enxergar a luz. Assim como a criança tem 9 meses, precisa 9 meses para nascer, eu acredito que hoje está nascendo um novo tempo para você, em nome de Jesus. Depois dessa ilustração, né, que é tão forte e intensa de pensar que o útero de uma mulher falou de maneira muito íntima, né, porque como mulher a gente sabe que fomos preparadas para carregar um presente, que é uma criança, que é uma herança, mas quando você é tirado desse cenário de pensar que o seu ventre é bendito e está carregando vida, mas que de fato ali, né, está numa escuridão, num processo de, né, nascimento, correto, vai chegar a hora dele vir para a verdadeira luz, porque ele nasce para ser entregue, e aí a gente vê essa contemplação que é o nascimento, que é tão esperado, tão contemplado, tão alegremente. Quem não tem uma criança, né, em pleno nascimento que não se alegra com aquilo? Então, tem tempo de alegria nesse momento que você está no processo de gestação. É uma gestação que nós estamos aqui recebendo como palavra. A gestação que na escuridão ela vai ter
o ciclo encerrado e ela vai ser entregue para você viver a vida que Deus tem para te abençoar na terra, financeiramente, familiarmente, psicologicamente, emocionalmente e eternamente. Ei, Amém. Apóstolo! Já está escrevendo o livro, Apóstolo? Já está pronto. Não, já está escrito. Sim, só uns detalhes aí para terminar de publicar algumas coisas que sempre geram política e que tem que ser consertado. Afinar, tem que afinar. Mas já está pronto, já, graças a Deus. Eu já imaginava, porque depois de tudo isso, essa história tem que ser lida. 2025 já é o ano oficial para lançamento a nível internacional. Então, já está aqui, né, oficializado. Eu faço o lançamento aqui, né? Sim, com certeza. Manaus, Brasil. Em Brasil, vou começar com Manaus. Então tá tudo certo. Muito justo, eu acho. Amém. Né? Pra gente também dar espaço para tantas pessoas terem uma visão diferenciada sobre a escuridão. Sim, porque geralmente a escuridão para muito é opressão. É opressão. É, né, dor, é angústia, desespero. É tudo isso, mais ou menos essa visão aí. Eu acho que nós estamos sendo tirados, sabe? Para formarmos. Geralmente quando você, por exemplo, planta uma semilla, ela também vai ficar na escuridão. E a escuridão é o que vai permitir ela florescer, se evoluir, desenvolver e poder cumprir o destino. Mas todo inicia na escuridão. Gênesis fala que no princípio tudo estava desordenado e vazio. E tudo inicia na escuridão. Lembre que Gênesis 1 fala que primeiro existiu a escuridão e logo a luz. Tudo ficou na escuridão e falou Deus, seja luz e a luz foi. Tudo inicia na escuridão. Tudo aquilo que nós enxergamos hoje nasceu daquilo que não existia. Tudo inicia, todo o processo para você chegar ao nível que você está, com certeza, pastora Liniana, você já teve que passar e atravessar por meio de muita escuridão. Sim. Processos que estão ali, que eu acredito, como diz Salmo 23. Salmo 23 fala uma verdade, o verso 4. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não temas, eu estou ali com você. Eu acredito que Deus fala para nós hoje. O nosso destino é atravessar o vale, não ficar morto no meio. Repete aí, apóstolo. Nós estamos assimilando e respirando. Geralmente a gente vê a prova ou a escuridão como algo negativo. Só que Deus está ali. Salmo 23 fala, eu vou ficar contigo em meio do vale da sombra da morte. Então, o nosso destino é atravessar o vale. Não morrer ali no meio. Quando eu entendo, assimilo, compreendo que meu destino é atravessar o vale para ser formado, tudo muda. Porque nem Jesus pôde evitar seu vale, que é Getsemane. Nem Jesus teve 3 horas intensamente falando com o Pai, tira de mim esse cálice. E Deus não falou nada com ele. Deus só permitiu que um anjo desça para fortalecê-lo. Mas não tem uma escritura que Deus falou com Jesus. Porque o Pai sabe que só ele pode levar a carga que ele está levando e cumprir o destino que Deus marcou desde seu nascimento. Então, às vezes você quer evitar o vale. Mas o vale é necessário e é inevitável. O nosso destino é atravessá-lo, não morrer no meio. É uma palavra intensa. Precisa que você realmente coloque, né, a sua mente nesse nível de compreensão. Que a dor que você está passando é um vale. Que a angústia que você está momentaneamente vivendo é um vale. E é necessário atravessar esse vale para então chegar a esse tempo da formação. Essa é a palavra que hoje nós estamos aqui liberando sobre a sua vida. O apóstolo trouxe e traz, né, uma reflexão de que a gente consiga enxergar melhor esse cenário e diminua o peso dele. Porque a escuridão tem um peso, apóstolo. Muito. E ela não nos deixa, às vezes, ver o que está por trás, né? A escuridão, ela abafa tudo que a gente vê em possibilidades. A gente é comprometido na fé. A gente começa a agir como um Tomé, né? A incredulidade, o desânimo, a falta de esperança, o questionamento, a dúvida, tudo isso é escuridão. A gente pensa que a escuridão só está destinada a algumas doenças, né? Aquilo que naturalmente as pessoas ficam ali tão oprimidas e aí elas já não veem
já não vem sentido para a vida. Mas a escuridão, ela está em pequenas coisas, onde ter um pensamento negativo é escuridão. Correto. Né? Tem uma tristeza contínua, é escuridão. É. Então a gente precisa começar a dar também as suas qualificações à escuridão, mas também entender que pode sair desse vale aí. É, com certeza, porque Deus é a única forma que Deus possa processar nossa vida. Deus solamente trabalha com gente que Ele processa. Não que... Eu acredito muito que o reino é para valientes de verdade. Não é para covardes. É para gente que está presta, decidida, perseverante, insistente. E que sabe... Por exemplo, eu penso muito de forma pessoal. Você desfruta mais a vitória quando você já sabe o que você transitou, que algo que vem assim do dia para outro, pronto, não custou, a sua mãe deu de presente, veio alguém e falou assim, tem aí, Deus te abençoe, não suou, não fiz nada. Mas é diferente. Quando você sabe que lutou, suportou, aguentou, foi processado, assédio, persecução, falaram mal, e você venceu. Essa experiência ninguém pode tirar de você. Ninguém. Uno desfruta mais quando é a vitória por meio do processo, quando a bênção vem de maneira comum. iFood. Né? A bênção, nós estamos aprendendo sobre a bênção iFood, aquela que você passa, pega e tá tudo certo, e aquela que você vai ter que, né, reunir todos os elementos para então desfrutar daquele sanduíche. Eu diria que sim, apóstolo. Quantas coisas nós hoje contamos de maneira diferente. Tem um prazer, tem uma alegria. Amém. Né, por saber que foi doloroso, né? Mas a gente escolheu amar e perdoar. Porque em todo esse processo teve que ter amor e teve que ter perdão, né? E aí Deus... Ajuste, alinhamento para poder Deus tem cena. Deus tem cena, porque perdoar é uma decisão. Então, tem que haver um acontecimento que leva você a amadurecer nessa área específica. Se não acontecer um momento grave de intensidade a esse nível, você não sabe o que é perdonar. Aí você perdoa quando já você atraviessa uma área de grande dificuldade, que amerita uma decisão muito pontual para perdoar. E perdoar é uma decisão como amar. Geralmente a gente pensa que perdoar é para a gente que fez o mal. Não. O perdão nos libera a nós, de maneira espiritual e almática. Ela traz uma libertação pessoal quando você libera o perdão. E ademais um mandamento, um princípio que não podemos quebrar. Imagina que perdoar é decisão. Amém. Mas um grande desafio, né, da gente o perdão que é da porta para fora parece que é mais fácil. Sim. Mas o perdão da porta para dentro, ele é a grande transformação. E eu fiquei visualizando, apóstolo, o grande perdão da sua relação entre mãe e filho. Sim. Porque eu escutei a sua história. E nós aqui, né, todos escutamos a sua história. Eu já tinha uma pincelada, né? Mas eu fico imaginando, sabe por quê? Porque eu venho de uma construção extremamente amável. De muito... Eu fui bem-vinda. Sabe o que é ser bem-vinda dentro de uma casa? Eu fui bem-vinda dentro da minha casa, bem-vinda aos meus pais, sou bem-vinda em aconchego com a minha mãe. Eu fico pensando o quanto isso poderia ter sido tão dolorido para você na reconstrução, né, de filho rejeitado, filho isolado, filho, né, assim... Sim, muito... Eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que minha mãe, ela prefere me enxergar bêbado, violento, com uma mala fala na boca, que na igreja eu não acreditava, não. Só para eu entender, esse Malafaia que é droga? Não, bebida, vício? Amaldiçoar. Ah, ok. Eu tô aqui tentando no espanhol, gente. A gente tá, né? Entendi. Grosserias. Eu falava assim, eu não acredito que minha mãe prefira ouvir grosserias, maldição na minha boca, atitude negativa, bêbado, violento, que na igreja.
A minha mente Não conseguia compreender. não conseguia compreender, não compreendia nada. Eu ficava na casa de alguém mais falando, eu tenho minha casa, estou estudando, nunca parei de estudar e nunca parei de ir na igreja. Ainda que o início foi difícil, né? Sem respaldo familiar era difícil, economicamente, mas Deus sempre é Deus e Ele prepara. Quanto tempo levou essa intercessão pela vida dela aqui hoje? Desse tempo até nessa maturidade? Eu acho que após de meu casamento, né? Agora minha mãe mudou muito. Acredito que ainda está no processo de muitas áreas, mas já agora é uma abençoada de Deus. Amém! Sim. A luz. A luz chegou. E agora ela prega, ela anda, ela ama seus netos, ela visita, ela tá, graças a Deus. Mudou. Mudou, ela está muito atenta agora. Ela sempre visita a casa, me ajuda. Quando está, que tem a oportunidade, mostra esse nível de amor que antes eu não mostrava. É diferente agora, graças a Deus. Agora ela tem orgulho. Demais. Agora é o meu grandão. Meu filho. Tá viajando. Tá viajando. Está no outro lado. Não, é a intercessora que agora abençoa. Sim, uma abençoada, minha mãe. Apóstolo, nós estamos chegando ao fim desse episódio, né? E para quem conheceu essa história, pode estar se identificando. Né? Amém. Porque são histórias diferentes do outro lado. A gente nunca sabe a quem vamos alcançar e aonde isso vai chegar. Mas o certo é que essa palavra ela chegou, como chegou vindo de um locutor na sua direção, ela vai chegar daqui, da sua vida, Amém. Agora para outras direções e outros corações. Então, deixe uma palavra para a gente sobre esse processo, sobre esse momento, para que quem seja alcançado saiba bem que você teve um resgate, o Senhor fez sobre a sua vida, por que não fará na vida de quem está do outro lado? Sim, eu acredito muito que aqueles que estão nos assistindo, não é coincidência, é plano de Deus. E se neste nível da sua vida, você não sabe como reagir na situação em que é extrema em ocasiões, que causa dor, que é injusto, dentro da família, relação paterna, materna, geralmente nós não decidimos em que família você nasce. Você não decide, nem sequer em que país vai nascer. Você não decide como inicia, mas você tem poder para determinar como você vai finalizar sua vida. Você pode finalizar sua história com rancor, com ódio, com ressentimento, com impossibilidade de mudança. Ou você, pegado a Jesus, pode mudar sua história e acreditar que aquele que fez uma obra na minha vida, mudando a minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha casa, meu casal, abençoados todos eles estão, ainda que transitou um tempo escuro, Deus entregou vitória. Lembre-se também, para fechar esta palavra, quando alguém nasce, a mulher, o dor que ela tem, se esquece, diz a Bíblia. Aquele dor é esquecido, por isso a mulher não tem problema de ficar grávida de novo. Se ela lembrasse o dolor da gravidez, com certeza ela não vai querer desejar outro filho. Mas a Bíblia fala claramente que quando o filho ou a criança nasce, ela esquece a dor. Eu estou aqui para profetizar na tua vida. Deus vai te ajudar a esquecer a dor. Como José, aquele conflito familiar que experimentou José, 17 anos ele foi tirado da cobertura do pai. Logo de um processo de 20 anos, ele volta a enxergar o pai. E ele fala, quando o seu filho nasce, ele fala assim, o primeiro filho ele nasce e ele fala, Deus fez esquecer a dor da casa de meu pai. Eu creio que Deus vai te permitir experimentar o esquecimento da dor gerado por conflitos familiares. E aquele que me ajudou vai te ajudar com certeza. Você vai poder vencer porque Deus vai te ajudar. Que palavra abençoada para as nossas vidas. O Senhor, Ele faz
e ele joga no mar do esquecimento. E que alegria recebê-lo aqui. Estou muito contente. Eu quero aproveitar e mencionar que a gente tá chegando nesses finalmente, que o único escurinho que eu vou tomar é esse daqui. Eu, né, esse privilégio de trazer o Juan Valdez aqui. De dulce de leite. Então, aqui me sentindo privilegiado, direto da Colômbia. Internacional. Eu já vou tomar esse café profetizando. Pisarei nessa Colômbia. De novo. Gente, estamos guardando você. Tem que visitar. Primeiro tem que visitar a Colômbia. Ok. Aí tem combinado. Tem que tomar uma de dois. Colômbia, vai Cancún e logo vou para a Venezuela. Deixa aqui, Senhor. Ele disse, ide por todo mundo pregando em já tem casa, tem gente que vai aguardar você. Olha aí, gente, né? Nem nas minhas maiores orações, Salomão que lute. Que delícia, apóstolo. Amém. É um privilégio receber aqui. E eu queria agradecer em especial. Leve os nossos abraços abrasileirados e amazonenses a todos os lugares onde for, porque eu tenho certeza que aqui é um lugar abençoado. Tem um avivamento especial aqui. Então, a casa é sua, fique à vontade, transite. Pode ir, porque a chave está liberada. Amém. Obrigado. E para você que ficou conosco aqui nesse episódio, curtiu tudo isso, porque a gente vai se alegrando com uma novidade de vida. É um testemunho, é uma história, é verdadeira e ela acrescentou na sua vida. Estamos te trazendo para a luz. Vem viver as promessas do Senhor. Não escute a voz do inimigo, escute a voz de Deus. Ele tem plano na sua vida e isso não ficará impedido. Passa por esse vale porque você está em formação. Então eu te encontro no próximo episódio. Para você que gostou, amou, já deixa aí ligadinho. Coloca esse sino aí, porque os próximos só vão vir assim, só vai aumentando mais e mais ainda daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, fica ligado, não perde nenhum, porque nós estamos aqui para transbordar na sua vida. Combinado assim? Então, um forte abraço e até o próximo encontro.